Não, faço logo. Vai sujar nada aqui não. Vai limpando aí, você vai ficar para limpar. Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida neste lindo dia de domingo que nos faculta o Senhor Deus. Seja Deus louvado pela oportunidade que Ele nos dá de respirarmos, de reconhecermos a bondade, a misericórdia, a compaixão do Senhor sobre a nossa vida. E precisamos ser gratos, porque dentro dos pecados existentes, eu acredito que a ingratidão, ela é pecado. E de forma alguma devemos ser ingratos para com o nosso Deus, que é longânimo, é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã uma porção da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 22. Vamos ver algumas lições que a casa de Noé, falo do contexto família, pode nos ensinar. Então eu queria trazer uma porção da palavra de Deus dentro deste prisma. O que a casa de Noé, o que a família de Noé tem a nos ensinar? Então eu queria traçar aqui um estudo bíblico voltado para a família, tá? Um estudo da palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 22. Você pode abrir a sua Bíblia e fazer a leitura conosco. Diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente má. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará.
Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma cobertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, e assim o fez. Oh, glória! É muito forte, é muito forte. O capítulo 6, que inicia a aliança de Deus com Noé, a humanidade ela virou totalmente as costas para Deus. E é interessante que quando Deus olha dos céus à terra, Deus encontra um homem, não somente o homem, mas a esposa, os filhos e as noras também seguiram o mesmo princípio, a mesma visão, e a mesma chamada que Deus havia ortogado a Noé. Então perceba que no meio de uma geração corrompida, Noé já havia decidido no seu coração em temer ao Senhor. Noé já havia decidido em seu coração ter uma postura, de andar de uma forma justa, de uma forma íntegra, entre os seus contemporâneos, entre aqueles que habitavam na sua geração. Então perceba que Noé tomou essa postura, essa decisão de andar com Deus. Então eu quero tratar sobre isso, porque se fala muito da pessoa de Noé, pouco sobre a esposa, pouco sobre os filhos e pouco sobre as noras. E eu quero traçar isso de uma forma coletiva. Por quê, irmãos? Porque apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Tudo que Deus havia construído do capítulo 1 ao capítulo de número 6, dentro da narrativa do contexto da história de Noé, Deus destruiu. Qual foi a causa de Deus destruir o mundo com o dilúvio? O pecado. O pecado que os homens haviam cometido. Lá em Mateus capítulo de número 24, versículo 36 em diante, vai falar a gravidade dos pecados que a geração de Noé cometia. Casavam, bebiam, davam-se casamento, mas não perceberam quando a sentença do dilúvio veio sobre a terra. Então, apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. 8 pessoas. Vamos para a Bíblia. Se estamos falando de Bíblia, temos que usar textos bíblicos. Abra comigo 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 20. Pedro vai frisar, Pedro vai trazer esta convicção que apenas 8 pessoas foram salvas, na geração de Noé. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé.
enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. E através da água, que vai simbolizar também o batismo dentro de uma tipologia. Então, observe, Deus demonstrando, através de Noé e na sua geração, a sua longanimidade. E a Bíblia diz que Deus aguardou com paciência todo o projeto que Deus havia entregado, tá, nas mãos de Noé, se concluir para que o juízo viesse sobre a humanidade. Quando você lê Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 13, diz assim: neste mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Então observe que há uma ordem aqui de Deus a Noé. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Então perceba que primeiro entra Noé, depois entra os seus filhos, depois entra a mulher de Noé e depois as mulheres dos filhos de Noé, né? Seguindo uma ordem de hierarquia e de comando. Então é interessante que a mulher, os filhos e as filhas, as mulheres dos filhos de Noé, eles receberam, aceitaram, tá, todo o projeto junto com Noé, que havia recebido de Deus. Tá? Então, vale a pena refletirmos, tá, que a família, a primeira célula madre da sociedade constituída por Deus, ela precisa estar consolidada em união e em comunhão. A Bíblia diz em Provérbios que um cordão de 2 dobras é mais difícil de se quebrar. Quando há unidade formada pela comunhão do marido com a esposa, e de ambos com os filhos, e com a nora, porque família é para haver unidade. Um reino unido, irmãos, um reino unido se torna uma muralha fortificada. Tá? Uma família unida se torna uma muralha fortificada. Tá? Será difícil, tá? As setas do adversário, será difícil o adversário com seus asseclas acessarem o seio da família quando ela está em unidade. E é dentro desse campo que o casal, o cônjuge, os filhos, devem permanecer fortificados, porque a base, a estrutura da família é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E precisamos entender o papel de cada indivíduo que compõe a família. Tá? Então, a gente leu 1 Pedro 3:20 e Gênesis capítulo 7, versículo 13, tá? Provando nas Escrituras que apenas 8 pessoas foram salvas. Tá? Foram salvas. Então, perceba, esta família, ela recompôs as futuras famílias, salvando assim a humanidade de uma terrível destruição. Mas, para isso, precisaram trabalhar muito construindo um grande barco onde seriam salvos. Então, observe que Deus entregou o projeto nas mãos de Noé. Mas quem teve que labutar, trabalhar, trazer a existência do concreto do que estava ali na planilha, tá? Foi Noé. Tá? Foi Noé. Então, observe que a ordem de Deus foi: leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Gênesis capítulo de número 6, versículo 21.
Então perceba que quem teve, tá, que derrubar as árvores, né, quem teve que fazer as tábuas, tá, construir todo este projeto, não foi Deus, foi Noé. Quem teve que pegar o betume, tá, para calafetar toda aquela enorme e vasta embarcação que havia 3 andares, tá, foi Noé. Quem teve que fazer o plantio, né, de tudo aquilo que a terra podia oferecer para armazenar, tá, na grande embarcação, foi Noé. Quem teve o papel, né, de colocar em prática todo o projeto foi Noé. E o texto vai dizer lá em 1 Pedro 3:20 que Deus esperou, Deus aguardou com paciência o início do projeto até concluir o projeto. Porque você vai observar que Deus não deu uma data limite para Noé começar e terminar. Então, toda essa longanimidade também colocou Noé como testemunha, tá, de todo aquele projeto diante de Deus para transmitir ao povo que Deus iria fazer, que Deus iria realizar. Então, perceba aqui, tá, que estava envolvida toda a família de Noé. Então, a gente pode observar que a gente pode clamar igual Josué, né, diante do povo, quando os exortou, tá, o povo em Josué capítulo de número 24, versículo de número 15, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava diante de todo o povo e exortou o povo dizendo: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Vocês estão. Aí observa que Josué diz: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo princípio de Noé. Josué está dizendo: eu, a minha esposa e os meus filhos escolhemos servir ao Senhor, temer o seu nome, andar na sua presença. Agora, se vocês querem escolher os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam, é uma escolha de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou também, né, expressarmos como Paulo expressou ao carcereiro, em Atos capítulo 16, versículo 30, quando o carcereiro pegou a espada para tirar a sua própria vida, porque viu que o cárcere estava com as portas todas abertas, porque enquanto Paulo e Silas estavam louvando e orando ao Senhor aproximadamente meia-noite, um grande terremoto veio naquela prisão. As portas se abriram e, vendo o carcereiro que todos estavam ali livres, fora das prisões, ele pegou de uma espada para tirar a própria vida, porque ele era responsável pelo cárcere. Ele teria que responder ao seu Senhor. Então Paulo exclama dizendo,
né, diante dele, quando percebeu que ele ia tirar a própria vida. Ele disse: não te faça tal coisa. Ele: senhores, o que eu deverei fazer para me salvar? O contexto aqui, diante da pergunta que ele faz a Paulo e a todos os presos ali presentes, é que ele ia perder a própria vida por deixar os presos saírem. Mas Paulo usa da indagação, acha uma oportunidade ali para expressar Cristo e diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então observe que nós vemos dois sacerdotes, nós vemos dois homens, tá, que têm postura na sua casa e que toda a sua família serve ao Senhor e escolheram servir ao Senhor. Paulo já puxa aqui o gancho, dizendo que se você serve ao Senhor, a sua primeira missão como cristão é alcançar os da sua família, para que todos andem na mesma visão, que todos andem na mesma convicção que você tem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos nos dedicar pela salvação da nossa família. Sobre a vida de Noé, né, nós vamos perceber essas bases, tá, irmãos? Nós vamos perceber esses alicerces na vida de Noé. É por isso que quando nós lemos o texto, a gente vai entender que Noé, ele seguia o mesmo princípio ensinado pelos seus pais em temer ao Senhor. Então, observe que é uma geração que teme e que anda na presença de Deus. Valores ensinados ainda na infância crescerão, tá, com estrutura e com equilíbrio emocional, gerando, tá, maturidade na vida de ambos. Então perceba que no primeiro ponto que a gente pode observar, tá, é a unidade, tá, no trabalho. Quando a gente lê o versículo 13 e o versículo 16 do capítulo 6, que diz assim, o versículo 13: Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de quê? De violência. Por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e as revestirá com betume por dentro e por fora. Tá bom? Então observe que aqui há um propósito de Deus entregue nas mãos de Noé. A família de Noé trabalhou junta antes do dilúvio para construir a arca e também depois. Já dentro da arca, para a manutenção da mesma, a unidade de todos era essencial para a sua sobrevivência. Se um erro acontecesse, um buraco fosse deixado, poderia ser fatal. Por isso confiaram um no outro e juntos fizeram o trabalho duro de construir um barco nunca antes visto, esperando uma chuva que ainda não tinha vindo sobre a terra. Quando você lê Gênesis capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 6, você vai observar que a terra produzia um orvalho que regava a terra. Os céus não haviam ainda demonstrado sinais de chuva, não conheciam. Tá? Então, como a gente observa, a família de Noé também precisou se unir para edificar o lar. Para edificar o lar. Quando a gente lê Salmo 127, versículo de número 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalhos que nela edificam. Você observa que Noé, o texto vai dizer, que ele fez tudo conforme o Senhor falou. Então, quem foi que edificou a casa? Quem foi que trabalhou de forma árdua e o Senhor carimbou embaixo? Noé, Josué. Então, perceba, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Tanto Noé quanto a sua família entenderam que é o Senhor que edifica, que é o Senhor quem constrói. Então Noé fez do Senhor os fundamentos da sua vida. Mas se uma casa não estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Palavras de Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 25. Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Uma família dividida não pode subsistir. Ela abre várias brechas para que o inimigo trabalhe dentro dela. Então, se tem algo que você deve prezar, cuidar e zelar, é pela comunhão e a unidade da sua família. Por isso, é preciso estar em união juntos para salvar a família. Porque foi possível Noé ouvir novamente a voz de Deus, dando a ordem para que ele entrasse na arca junto com a sua família? Por que foi possível? Porque a esposa e os filhos e as noras estavam ali junto com Noé, dentro da visão que Deus havia lhes dado. Então, se temos que andar dentro da visão de Deus, dentro do projeto que Deus estabeleceu para que nós possamos andar dentro deste projeto. Então, dentro da nossa geração, muitas famílias só se reúnem em momentos de festa, ou em momentos piores, como velórios, quando não tem alternativa e todos precisam se encontrar. E isso precisa ser algo comum, isso precisa ser algo do dia a dia, não somente em momentos de festa, não só em momentos de velório, que é os únicos momentos que as pessoas se reúnem para comungar. Isso é muito triste quando pensamos dentro dessa perspectiva. Precisamos promover momentos de unidade na família, não esperar apenas momentos obrigatórios para unir a sua família. Então eu quero que você fique com esta mensagem de Deus na sua mente e no seu coração. Então observe que Noé e a sua família também tiveram paciência diante das dificuldades. Ou você pensa que construir uma embarcação daquela dimensão, fazer plantios, ter toda uma administração, um cuidado ali, para colocarem aqueles mantimentos dentro da arca para sobreviverem durante o período do dilúvio, foi algo fácil. Não foi. Não foi algo fácil a se fazer. A arca demorou muitos anos. Como eu disse, Deus não disse o início e não disse o final da construção da arca. Deus disse para ele construir. Deus não determinou o tempo. Foi aproximadamente 120 anos. Se você fizer as contagens direitinho dos anos, não chega a 120, mas aproximadamente quase 120 anos. Então pode ser uma data menos ou uma data a mais. Mas o texto ali, se você pegar os anos do momento que Deus entregou o projeto até Deus dar ordem para eles entrarem na arca, foi aproximadamente 120 anos. Tá bom? Então, levou muito tempo. Deus avisou Noé que destruiria o mundo.
E quando estava com 500 anos, teve seus 3 filhos. Gênesis capítulo 5, versículo 32. Que já eram casados quando começaram a construir a arca, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 18. Noé estava com 600 anos quando entrou na arca e aconteceu o dilúvio, segundo Gênesis capítulo 7, versículo de número 6, que diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Tá. Então você vai observar que passou um período de mais de 100 anos entre a chamada e a entrada na arca. Muito tempo. Tá. E você vai observar que o texto diz que Deus tornou Noé pregoeiro da sua geração. Então, ligue as tuas anteninhas, porque Noé foi testemunha de Deus na sua geração. Tá? Então, Noé, ele entrou com a sua família e os animais na arca e esperou ainda 7 dias. Né? Então, depois que Noé entrou na arca, ainda passou-se 7 dias e não caiu uma gota de água sobre a terra. Deus fechou a arca. Tá? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus abriu a porta para a oportunidade da geração de Noé se arrepender e se converter. Quando Noé concluiu o projeto, você percebe que Deus pede para ele entrar com a esposa, os filhos e as noras, e Deus fecha a porta. Tá? O projeto da graça por meio de Cristo, quando a porta da graça se abriu, tá? A qualquer momento pode fechar. O que determina isso? E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Do mundo não, da dispensação da graça. Tá? A porta da graça se abriu com a consumação, tá, da obra de Cristo no Calvário. Tá? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a porta da graça se abriu a todos. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. O fim ali não é do mundo. O fim ali é da dispensação da graça. Tá? Da dispensação da graça. Então, a qualquer momento, essa porta pode se fechar. Tá? Assim como foi também nos dias de Noé. Eita glória! Eu quero deixar esta palavra com vocês. Tá? Eu parei aqui no segundo ponto. Tá? Paciência nas dificuldades. Eu vou ter que sair agora. Tá? Mas eu vou voltar para dar continuidade a esse estudo. Se você puder compartilhar a live com um amigo seu, com a sua família, porque aqui é live de Bíblia, tá? É de estudo das Escrituras. Tá? Eu quero deixar esta palavra com você. Então lembre-se disso, tá, irmãos? Noé entrou com a sua família e os animais na arca e esperou ainda 7 dias. Só que a arca estava trancada. Noé não podia, nem que quisesse, abrir a arca porque foi Deus. A porta que Deus fecha, nenhum homem pode entrar. Lembra das virgens nécias? Acendam as vossas cadeias para que eu possa ver quem vocês são. Só que não tinha azeite. E só tem fogo, só tem presença quem tem azeite na vida. Né? E o Senhor falou para elas: eu não posso deixar vocês entrar porque eu não vos conheço. Porque elas estavam em treva é a ausência de Deus. E quem está em treva está mergulhado no pecado e na iniquidade. Mas o convite de Jesus está de pé, convidando você para que saia da condição, tá, de pecador, para você ser transportado por ele para o reino do Filho do seu amor. É só se arrepender dos pecados. É só viver uma vida em Cristo e com Cristo através das Escrituras Sagradas, tá, sendo parte e membro do corpo de Cristo Jesus. Não existe cristão fora do corpo de Cristo. Se esse cristão está fora do corpo de Cristo, está morto e precisa ser vivificado
pelo Senhor Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós daremos continuidade a esse estudo voltado para a família. Que Deus possa te abençoar e te guardar todos os dias da sua vida. Graça e paz.